Eu queria trazer uma reflexão ao coração de vocês acerca de um tema que eu acho muito oportuno, principalmente para a gente que é militar, que é falar sobre missão, né? Militar está sempre em missão, né? Missão, uma palavra aí que está no vocabulário do militar, né? Mas não é só o militar que tem uma missão, né? Deus tem uma missão. Deus tem uma missão, é aquilo que a gente chama de Missio Dei, né? A missão de Deus. E essa missão de Deus, ela também é passada por seu principal agente, que é a igreja. A igreja, por Deus ter uma missão, a igreja também tem uma missão. Ela participa da missão que é de Deus. Assim como a gente participa de uma missão maior, que é da missão da Força Aérea, né, do Ministério da Defesa do Brasil, nós participamos de uma missão ainda mais importante, que é a missão do próprio Deus. E eu gostaria de pensar a missão de Deus a partir do contexto das cidades modernas. Eu gostaria de olhar para o texto de Atos, capítulo 17, verso 16 a 34, salvo engano, 31, onde o Paulo se encontra com os atenienses, aqueles da cidade de Atenas, e ali ele traz a mensagem do Evangelho. Pode manter a Bíblia aberta, a gente não vai ler todo o texto, mas eu vou pontuar aqui alguns versículos, e pensar um pouquinho sobre a missão de Deus para o contexto da cidade moderna. Eu quero orar com você nesse momento. Pai, eu quero te agradecer, os irmãos e irmãs que aqui se encontram. Estamos aqui para cultuar o Senhor, e no processo de adoração ao Senhor, o Senhor fala aos nossos corações por meio da Tua Palavra. Quero pedir que os nossos corações estejam abertos, que a nossa mente esteja aberta para não apenas receber a Tua Palavra, mas para interiorizar ela, para fazer com que ela seja vida no nosso coração e traga transformação na forma com que a gente pensa, mas também na forma com que a gente age. Essa é a minha oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. A cidade hoje é o contexto da habitação da maior parte da população mundial. Há algumas décadas houve essa transição dos campos rurais, dos sítios, né, as fazendas aí, para campo urbano, de forma que, num contexto mundial, grande parte da população hoje vive no contexto da cidade. Então, quando nós falamos da missão de Deus, é importante que a gente compreenda qual é a missão de Deus no contexto em que a gente vive. Só que falar de cidade é falar, às vezes, de uma pluralidade de cultura, de economia, de densidade populacional, dentre tantos outros fatores que distinguem cada cidade, né? O militar, ele fica transitando de cidade em cidade e sabe como uma cidade é diferente da outra. Com certeza servir aqui em Santa Maria é diferente do Rio de Janeiro, Campo Grande, Natal, Boa Vista, né? E aí os demais lugares, né? Para quem já esteve aí nesses locais, sabe as diferenças que existem nesses diversos contextos. Assim, a pregação do Evangelho, ou a contextualização do Evangelho, da missão de Deus para as cidades, também se contextualiza de forma diferente. Embora o Evangelho seja o mesmo, a forma de contextualização e que a missão de Deus acontece nessas cidades, acontece de forma distinta. Isso porque as cidades possuem as suas características específicas. Então a gente pode dizer que pregar o Evangelho na cidade de Santa Maria, ou trazer a missão de Deus, é diferente de trazer, talvez, para uma cidade do interior do Rio Grande do Sul. Assim como é diferente da gente pregar numa grande metrópole como São Paulo, ou talvez uma grande metrópole europeia ou americana, como Nova York, Londres, né? Que existem os seus contextos culturais diferentes do nosso, além da questão linguística. No entanto, enquanto cidadãos, a gente é chamado para interagir e viver em determinado local, buscando, diante dessas complexidades, a obediência ao texto de Mateus, capítulo 28, 19 e 20, conhecido como a Grande Comissão. Portanto, ide, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado, porque eis que eu estou com vocês até a consumação ou fim dos tempos.
Então a gente entende que Jesus veio proclamar um reino, o reino de Deus. Esse reino de Deus faz parte de uma missão de um Deus missionário. E porque Deus é um Deus missionário, a igreja também é uma igreja missionária. Nesse sentido, a igreja ela é participante não da sua própria missão ou da missão denominacional, mas as igrejas espalhadas são participantes da própria missão de Deus, para contextualizar de forma integral o evangelho nas cidades onde se encontra. No entanto, nem sempre a presença de uma igreja específica ela é sinônimo de transformação da cidade. Fosse diferente, a gente não teria mais de 579 mil templos no contexto brasileiro, juntando todas as instituições de ensino e de saúde. A gente tem mais igreja do que as instituições de ensino e saúde. No entanto, a gente ainda vive numa cidade ou nas cidades que são corrompidas pelo pecado. Ou seja, o que a gente vê é que nem sempre a igreja presente na cidade é sinônimo da presença do reino de Deus naquela cidade. E o que eu gostaria de pensar nesse texto é por que isso? Como que a gente poderia entender melhor o reino de Deus dentro do contexto da própria cidade. E eu gostaria de começar a ler no texto com vocês, versículo 16, Atos 17, 16 em diante, e a gente vai lendo e conforme a gente vai lendo, a gente vai meditando aqui. 16 diz o seguinte, voltando um pouquinho mais ali no 14, diz que então os irmãos fizeram com que Paulo fosse imediatamente ao outro para os lados do mar, porém Silas e Timóteo continuaram em Bereia. Então os responsáveis por Paulo o levaram até Atenas e regressaram, trazendo Silas e Timóteo para que fosse encontrá-lo o mais depressa possível. E aí no versículo 16, Paulo chega em Atenas. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, falava na sinagoga com os judeus, gentios, piedosos, também na praça, todos os dias, com os que se encontravam ali. E aí o texto vai continuar com a pregação de Paulo, Paulo sendo levado ao Areópago, sendo levado depois à Ágora, depois a Areópago, depois da sinagoga, pregando o evangelho, encontrando ali uma imagem de Deus desconhecido, e ele traz então para aqueles filósofos, ali no Areópago, a mensagem do evangelho. Não quero ler aqui para a gente não se estender muito, mas a gente vai meditar a partir do texto. Então, o que é interessante é que Paulo chega em uma das suas viagens missionárias à cidade de Atenas. Atenas, a princípio, não era uma cidade planejada pelo apóstolo Paulo. Olha, eu vou passar por Atenas. Mas ela era planejada por Deus. E às vezes essas coisas acontecem nos nossos caminhos. A gente tem os nossos planos, as nossas ideias, e Deus, ele intervém nos nossos planos, intervém nas nossas ideias, e coloca outros planos que são os planos dele. Então Paulo estava na cidade de Bereia pregando, que conhece a cidade de Bereia, tem os bereanos que analisavam as escrituras, mas ali aqueles de Tessalônica chegam na cidade de Bereia e começam a perseguir o apóstolo Paulo, os judeus de Tessalônica. E quando chegam lá, Paulo tem que sair fugido da cidade de Bereia e é levado então para a cidade de Atenas. E Paulo chega na cidade de Atenas e ele se depara com um contexto de uma cidade extremamente plural, uma cidade extremamente intelectual, uma cidade com uma diversidade religiosa muito grande, uma cidade com uma diversidade cultural muito grande, de forma que Atenas era talvez a sede intelectual de todo o Império Romano. Ali estavam os grandes filósofos, mas não apenas os grandes filósofos, ali também a gente tinha a arte, as religiões, de forma que um historiador, Suetônio, ele disse que havia na cidade de Atenas mais estatuetas de deuses do que de homens. Ou seja, existia uma grande pluralidade de deuses romanos e de outras culturas que eram adorados na cidade de Atenas. O seu nome Atenas tem a ver com a chamada deusa Atena, ali deusa que era a patrona da cidade, disputava o patronato da cidade juntamente com Poseidon, os dois, vamos dizer assim, que eram os patronos da cidade. Então, uma cidade imersa numa idolatria religiosa de todo tipo, de forma que quando Paulo chega ali no versículo 16, a primeira reação do apóstolo Paulo é se revoltar
com a idolatria dominante naquela cidade, como diz no versículo 16. E aqui eu gostaria de pensar, justamente a partir da cidade de Atenas, quais são alguns desafios idolátricos que a gente pode enfrentar nas nossas cidades, que a gente precisa fazer como o apóstolo Paulo, e qual foi, né, a reação do próprio apóstolo Paulo aqui, né? Então, primeiro, Paulo chega naquela cidade, uma cidade extremamente idólatra, né? Uma idolatria religiosa muito grande. A idolatria, ela é a desobediência expressa ao mandamento do Decálogo, Êxodo 20, né, dos 10 mandamentos, onde lá em Êxodo 23:4 diz: não tenhas outros deuses diante de mim, não faça para ti imagem de estrutura, nem semelhança do que há em cima no céu, nem embaixo da terra, nem debaixo das águas. Então, quando a gente vê o Deus, tanto do Antigo como do Novo Testamento, é um Deus extremamente exclusivista, né? Um Deus que requer para si a adoração somente para Ele, né? Então, ainda que o povo de Israel no Antigo Testamento tivesse num contexto extremamente politeísta, né, da adoração de diversos deuses, havia uma adoração somente a Deus, uma monolatria que a gente chama. Então, Javé, ele era exclusivo, eu sou o que sou, é a revelação do próprio Javé ao próprio Deus, né? Então, a idolatria, ela não é apenas um pecado, mas talvez o grande pecado que circunda o ser humano. E numa perspectiva religiosa, a idolatria, ela é colocar qualquer tipo de ídolo ou de imagem no local de Deus, né? Ou um sincretismo que faz com que todos os caminhos levem a Roma, todos os caminhos levem a Deus. Essa é uma característica que eu encontrei muito aqui no Rio Grande do Sul, né? As pessoas, elas são muito sincretistas. Então a gente vê as pessoas participando de diversas religiões, né? Muita gente diz: eu sou evangélico, né? O cara é evangélico, mas ele vai lá na Umbanda, na Quimbanda, é espírita também. O cara é católico, mas também é espírita, né? Então há uma diversidade, um sincretismo religioso, de forma que às vezes você encontra com alguém na igreja, a pessoa fala: não, eu era da igreja católica, e aí eu fui para os mormons, e depois dos mormons, né, eu fui para a igreja espírita, e agora eu estou evangélico. Mas por quê? Porque Deus é um só, né? Não importa qual Deus a gente adora, né? E talvez essas pessoas não compreenderam ainda a mensagem do Evangelho e a exclusividade do Evangelho. O que é a idolatria? De fato, todos os caminhos não levam a Deus. Existe um caminho que leva a Deus, que é o próprio Jesus, né? E o Deus da Bíblia, nesse sentido, ele é extremamente zeloso. No entanto, a idolatria religiosa não é o único tipo de idolatria que existe. Isso porque idolatria não tem a ver apenas com a criação de um ídolo imagético, de uma imagem, né? Qualquer representação no Antigo Testamento de Deus poderia se tornar uma idolatria. Mas na idolatria moderna, das nossas cidades modernas, vamos dizer assim, do século XXI, existem outras formas de idolatrias que acontecem no contexto da cidade de forma muito mais inconsciente, sorrateira, e que muitas vezes tomam o nosso coração da mesma forma que toma uma idolatria religiosa. Isso porque a idolatria, como já disse, é um problema do coração. Não é apenas o problema de um religioso. Um ateu pode ser idólatra desde que ele coloque algo no lugar do próprio Deus, a sua crença, a sua racionalidade, seja lá o que for. Ezequiel 14:5 diz o seguinte: farei isso para conquistar o meu povo novamente, a casa de Israel, no seu próprio coração, porque todos se afastaram de mim e seguiram seus ídolos. Ou seja, para Ezequiel, a idolatria é algo que acontece no coração. Por isso Deus precisava conquistar o povo de Israel no coração, porque eles construíram muitos ídolos. Não é isso que acontece quando Arão constrói aquele bezerro de ouro, tentando representar a própria imagem de Deus lá no Antigo Testamento? Jonathan Edwards, um grande avivalista do século XX, norte-americano, disse que se o homem não der o maior respeito a Deus que o criou, haverá algo que o tomará ao seu respeito. Os homens irão adorar ou ao Deus verdadeiro ou algum ídolo, e é impossível que seja de outra forma, porque aonde está o coração do homem, ali também estão os seus ídolos, ali está também a sua idolatria. Então, numa perspectiva bíblica, a idolatria não é um pecado, mas o grande pecado que circunda o povo de Deus. A idolatria é amar a qualquer coisa ou qualquer pessoa mais do que amar a Jesus.
é tornar mais importante qualquer coisa do que o próprio Jesus na nossa vida. A idolatria não é simplesmente tornar imagens em deuses, mas tornar às vezes coisas boas em coisas últimas, né? Coisas últimas, sentido último da vida. Então a ideia é que aquilo que nós adoramos, logo nós também nos tornamos. Isso porque, como diz o João Calvino, que a mente humana é uma forja de criação de ídolos. O ser humano, ele é especialista na criação de colocar coisas no nosso coração no lugar de Deus. E quais são algumas das idolatrias modernas das nossas cidades? E aqui eu poderia enumerar muitas, que vai depender do contexto, vai depender das pessoas, da cidade, mas algumas, talvez, que fazem parte da nossa época, né? Quem sabe a questão da satisfação ou do prazer, né? O prazer pelo prazer, aquilo que é bom eu devo fazer. Por quê? Se me faz bem, quer dizer que é bom, e se é bom, Deus aprova, né? Esse tipo de pensamento, às vezes é um pensamento errôneo, porque nem sempre aquilo que a nossa carne deseja, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, nem tudo aquilo que eu acho que é apropriado para mim, necessariamente é algo bom e prazeroso, e algo que Deus aprova, né? Então, o prazer, ou a satisfação, a alegria não devem ser ali a nossa base de julgamento, né, para a gente. Muitas vezes o prazer se torna um ídolo no nosso coração. Eu quero buscar a todo momento estar bem, eu quero buscar a todo momento ser feliz, eu quero buscar a todo momento a alegria. A vida não é assim. O próprio Jesus pega uma cruz, ele é levado para o madeiro, né? Ele leva todo o nosso sofrimento. A gente está estudando o livro de Hebreus, né? Diz que ele, o próprio Deus, se tornou frágil, pegou as fragilidades humanas, carregou sobre si as fragilidades humanas para poder se tornar o nosso sumo sacerdote solidário, que intercedesse por nós por conta das suas fragilidades e conhecendo as nossas fragilidades. Ou seja, Deus Todo-Poderoso toma na sua encarnação a fragilidade humana para poder se identificar com o nosso sofrimento. Para dizer, então, como diz o apóstolo Paulo, né, a gente tem o prazer de ser participante do sofrimento de Cristo. É o prazer de ser participante do sofrimento de Cristo. Então, nem sempre a felicidade deve ser o ídolo do nosso coração. Eu preciso fazer tudo que me faz feliz. Eu preciso me fazer tudo aquilo que Deus deseja para mim. Aquilo necessariamente nem sempre vai agradar o nosso coração. Mas quando a gente coloca o nosso coração de Deus, Deus vai trazer o contentamento e a alegria necessária. Porque a paz de Deus, a paz de Cristo excede todo entendimento. A gente pode tornar pessoas ídolos do nosso coração. Por mais que a gente ama, né? A gente ama os nossos filhos, as nossas filhas, os nossos pais, aqueles que estão próximos de nós, eles não devem se tornar ídolos do nosso coração. O próprio Jesus diz lá no livro de Lucas, né, que se alguém não estiver disposto a deixar pai, mãe, filho, filha, seja lá quem for, por conta de mim, esse tal não é digno ou apto do meu reino. Ele está falando de reino de Deus, de participar da missão de Deus. Então percebe que Deus é um Deus exclusivo, no sentido de que ele requer de nós que ele seja o Deus do nosso coração. E assim também os nossos filhos vão ver isso na gente e vão poder colocar Deus acima de tudo também na vida deles. Na nossa época, o dinheiro tem sido algo que tem se tornado ídolos do coração das pessoas. As pessoas, toda uma vida, constroem o sentido da sua vida na busca do dinheiro. Qual profissão que eu quero ter? Quero dar mais dinheiro. O que eu vou fazer da vida? Aquilo que vai me trazer mais rentabilidade. A gente sabe que o dinheiro, ele é uma bênção de Deus, ele pode se tornar, ele pode trazer para a gente várias alegrias, poder ter uma férias em família, poder ter um lazer, poder ter comodidade, outras coisas. A gente precisa do financeiro para poder acontecer o que está acontecendo aqui. Então, o problema não é o dinheiro, o problema é quando ele se torna o ídolo, o problema é quando a coisa boa se torna em coisa última, ou o poder, E isso talvez no contexto militar, no contexto da política, no contexto das grandes empresas, O ser humano ele é tomado pelo poder, Diz um ditado que dá o poder para alguém e você vai conhecer quem é aquela pessoa, Isso porque o poder é algo que o ser humano busca ser reconhecido pelo que faz, busca ter autoridade no que faz. E aí a religiosidade, a própria religiosidade pode se tornar um ídolo, A gente vê o exemplo dos fariseus no Novo Testamento,
o conhecimento, a política, os diplomas, e qualquer coisa que substitui o local de Deus pode se tornar um ídolo. Mas como que Paulo ele combate esse tipo de idolatria? E aí a gente encontra isso no versículo 19, 24 a 31. Paulo apresenta o evangelho da vida e da ressurreição como resposta a essa estrutura contaminada. Então Paulo ele vê aquela idolatria na cidade de Atenas, se revolta no seu coração, e qual que é a sua reação? Em primeiro lugar, ele vai para a sinagoga pregar, depois ele vai para a Ágora, depois ele vai lá para o Areópago, né? Então aí seria a representação da igreja, do comércio e talvez das universidades, nos grandes lugares de debate público, né? Então Paulo ele traz essa mensagem a começar da igreja, e aí eu compreendo que existe um princípio nisso, né? Porque a responsabilidade primeira da pregação do evangelho e de transformação da cidade é esse principal agente que Deus escolheu, que é a sua comunidade, que é o corpo de Cristo, que é a igreja. A igreja deve ser o principal agente de transformação da cidade. A igreja não está aqui só para salvar alma penada e fazer com que pessoas se reconciliem a Deus, isso é o principal propósito, mas fazer com que toda a criação seja convirja, né? Possa olhar para Cristo Jesus. Toda a estrutura pecaminosa ela vai ser restaurada por Cristo, né? Então a pessoa é transformada por completa, não há compartimento dentro de nós que não é transformado pelo evangelho, de dentro para fora. Não há estrutura na sociedade que não deve ser impactada pelo evangelho, né? Isso então, o nosso trabalho também é uma missão. Servir a pátria é uma missão que Deus nos relega. E como a gente pode servir de forma que essas estruturas pecaminosas sejam impactadas por Cristo, transformando essas sociedades. E aqui não é importante apenas a pregação do evangelho, mas que tipo de evangelho? Isso porque Paulo disse que só existe um evangelho. O evangelho é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que nele crê, primeiro judeu, grego, e assim vai. Esse evangelho, ele existe um conteúdo, o conteúdo que está lá em 1 Coríntios 15, que é o evangelho da ressurreição. Paulo diz que sem ressurreição não há evangelho. Isso porque se a gente prega apenas um Cristo morto, não há mensagem de vida para as pessoas. E por isso a mensagem do evangelho é a mensagem de um Cristo encarnado, que viveu, morreu, mas se encontra ressurreto. É essa mensagem que tem a capacidade de transformar as nossas sociedades. Então o que Paulo faz? Anuncia o evangelho do Cristo encarnado, morto e ressurreto, para transformar as estruturas pecaminosas. O evangelho, assim, versículo 18 a 20, é questionado. Isso vai acontecer quando a gente apresentar o evangelho. Versículo 18, 19 a 20, o que os filósofos dizem? O que esse tagarela está dizendo? Que tipo de mensagem é essa nova que o Paulo está trazendo para Atenas? Porque eles não conheciam a mensagem desse Deus desconhecido, né? Desse Cristo crucificado, Deus crucificado, né? Então o evangelho, ele, não importa a época, ele sempre vai ser contracultural. Ele sempre vai tocar em lugares em que a nossa cultura não deseja ser tocados. Ele sempre vai tocar em princípios que são tidos como sagrados na nossa cultura. O evangelho ele sempre vai ter um teor profético. O teor profético é o teor do Antigo Testamento da denúncia às mazelas e estruturas contrárias à vontade de Deus e do reino de Deus. E por isso o evangelho, nesse sentido, ele é contracultural. E por ser contracultural, ele vai ter sempre a sua resposta de forma negativa. 1 Pedro diz que aqueles que querem viver a vida de forma piedosa serão perseguidos. Serão perseguidos. Isso porque a perseguição, ainda que num contexto mais light, como o Brasil, né, que não tem uma perseguição de violência, né, existe um tipo de... A perseguição ela acontece mais nesse sentido de a gente é taxado como os contraculturais, aqueles chatos, né? E isso porque o evangelho ele não se conforma com a sociedade. É a sociedade que precisa se transformar pelo evangelho. Percebe? Então, na nossa inconformação, a mensagem do evangelho é trazida para a cidade e a cidade é transformada pelo poder do evangelho, né? Mas existem diversos contextos em que pessoas ainda sofrem. Se derem oportunidade, né? Pesquisem lá, Portas Abertas, todos esses centros missionários que trazem a mensagem lá para a missão para o interior da África, para o norte da África, para aqueles contextos, principalmente de estados islâmicos, né? Onde ainda há uma perseguição direta ao evangelho, né?
Recentemente teve o Congresso de Lausanne IV, lá na Coreia do Sul, que trouxe essa perspectiva, né, da evangelização a todos os povos, dessas perseguições que ainda acontecem nos dias de hoje. E aí, para finalizar, o evangelho é, então, contextualizado pelo apóstolo Paulo, né? Então, ele compreende que não é apenas trazer a mensagem, mas aquela mensagem precisa construir pontes para o local onde ela está sendo levada. E isso Paulo faz quando ele chega lá em Atenas, pregando no Areópago, e ele olha uma daquelas 30 mil estatuetas, né? Então, o ateniense era tão religioso, que ele construiu um Deus desconhecido. Por quê? Olha, se porventura, dentro das 30 mil estatuetas, não tiver um Deus que esteja representado, a gente vai criar um Deus desconhecido que representa todos esses deuses que não estão representados. E aí Paulo pega essa ponte para dizer, olha, o Deus que eu estou anunciando é esse Deus desconhecido de vocês aqui. E aí ele vai então trazer, a partir dessa ponte, a pregação do evangelho, fazendo a citação de vários filósofos deles mesmos. Olha como diz os filósofos de vocês, os epicureus, os estoicos, isso e aquilo, e aí ele traz uma citação das filosofias para fazer conexão com os atenienses, que eram os grandes intelectuais. O que a gente aprende com isso? Da mesma forma que Cristo, para ser o nosso sumo sacerdote, precisou se solidarizar com a gente, se tornar homem, contextualizou, né? Houve o processo da encarnação, de tomar a nossa forma. A mensagem, ela precisa se encarnar nos seus contextos, aonde ela é anunciada. A mensagem é a mesma, o evangelho é o mesmo, mas como ele é anunciado, as nuances desse evangelho e as pontes que são construídas, elas vão ser diferentes de acordo com os contextos. Aqui no contexto militar é um, no contexto civil é outro, no contexto de igreja pentecostal é outro, no contexto de cidades menores, cidades maiores, e por isso a gente fala aqui do desafio da complexidade da cidade, de compreender o contexto que a gente vive. Como a gente apresenta o evangelho para a cidade de Santa Maria, né? Que é uma cidade que tem as suas peculiaridades, né? Rio Grande do Sul, que é o estado menos evangelizado, né? Eu encontro dificuldade no trabalho da capelania aqui no Rio Grande do Sul, né? A gente se olha lá no grupo dos capelães, né? E aí o pessoal está num contexto lá, poxa, aqui o trabalho para aqui, poxa, o trabalho não vai, parece. Eu estou 5 anos aqui, né? E parece que a coisa não acontece. Isso porque muitas vezes parece que o Rio Grande do Sul ele tem um fechamento, né? Para a questão da evangelização, a gente vê que é o estado menos evangelizado, que tem menos evangélicos, né? Que a mensagem... Mas isso também é uma grande oportunidade, né? Isso é uma grande porta que Deus abre para a sua igreja, para poder propagar o evangelho. E aí, por fim, versículo 32 a 34, o evangelho traz a redenção aonde quer que ele chegue. Então, esse evangelho, depois de contextualizado, versículo 32 a 34, diz que alguns rechaçaram o evangelho, outros falaram acerca disso, a gente vai escutar depois, mas tiveram alguns que se converteram e foram transformados com a mensagem do evangelho. Sabe que onde o evangelho vai chegar, isso vai acontecer, né? Alguns vão simplesmente ignorar, outros vão até refletir, mas talvez aquilo não vai produzir frutos, mas com certeza haverão aqueles e estruturas que serão transformadas, né? E aí a missão da igreja é poder continuar trazendo o evangelho de Deus nesses diversos contextos, né? E eu quero orar com você nesse momento, pedir para que Deus possa fazer com que a gente compreenda, né? Esse chamado de Deus para a gente como igreja, independente da onde a gente está, né? A gente é a igreja. O corpo de Cristo é um organismo vivo e não uma organização. As organizações, elas fazem parte, né? Mas o corpo de Cristo é um organismo, né? Onde a gente, como família de Deus, se reúne para adorar a Deus, para escutar a sua mensagem, para ser edificado, mas também para sair para fora, né? Como diz lá o livro de Atos, a começar de Jerusalém, né? Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. O evangelho transforma de dentro para fora. Ele primeiro transforma o coração, transforma a nossa vida, e a partir da gente transforma a nossa seção, transforma o nosso setor, transforma a base, transforma a cidade, né? E essa é a minha oração, que a partir do evangelho em nós, vaso de barro, tesouro precioso. O apóstolo Paulo diz isso, tesouro em vaso de barro, né? Que esse tesouro em nós, que é a mensagem do evangelho, possa fazer com que, aonde estejamos, a mensagem possa trazer vida, restauração e transformação.
Quero orar nesse momento por você. E depois a gente vai ter um momento aqui de ter ceia, né? A gente vai ter um momento de cear junto. Como a gente está fazendo culto uma vez ao mês, então todo culto tem ceia, tá? Então vamos orar. Pai, eu quero agradecer pela oportunidade de estarmos aqui diante do Senhor, de escutarmos e refletirmos na Tua palavra, que é vida, que é palavra de Deus para nós. Quero pedir, Jesus, que essa semente plantada no nosso coração, palavra de Deus que é viva e eficaz, possa produzir grandes frutos, Pai. A começar das crianças, dos bebês aqui, das mais tenras de idade, de crer que a palavra de Deus ela é para todos, Pai, indistintamente da idade, seja lá do que for, Deus Pai, ela é para todos. Por isso eu quero pedir que essa palavra ela possa começar a fazer fruto desde daqueles mais que são mais crianças, como a gente leu aqui, Pai, no começo do culto, né? Desses são reinos de Deus. O Senhor os aceita, tem alegria, o Senhor os abençoa. E por isso eu creio que essa palavra ela já produz frutos desde criança, Pai. E que essa palavra em nós também possa produzir, para que a gente seja agente transformador dos contextos aonde o Senhor tem nos dado, compreendendo que seja em Atenas, em Bereia, em Tessalônica, onde o Senhor nos enviar, Pai, que ali possamos viver a Tua vontade. Essa a minha oração, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Vou chamar o Ian para estar aqui no louvor com a gente aqui. Enquanto eu vou, como a gente não tem nada planejado, enquanto eu distribuo aí os elementos da ceia, né? E aí depois a gente faz a leitura do texto de 1 Coríntios 11, ceia, ora, finaliza, e aí João 17, 28, eu acho, que diz, e todos foram para suas casas.